E aí a gente começa com introdução à radioatividade. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam confortáveis para a gente iniciar a aula de hoje. Gente, quando a gente fala de radioatividade, o que vem à mente de vocês? O que vocês pensam? Porque na maioria das vezes, quando se fala em radioatividade, eu já penso logo em Césio-137, bomba atômica, lixo atômico. O que mais que a gente pensa? Acidente de Chernobyl. É bem famoso, né? Então, quando a gente pensa em radioatividade, a gente já pensa em desastres, em coisas ruins. Quando a gente lembra de radioatividade, ou quando ouve falar em radioatividade, a gente já espera uma notícia ruim, já espera uma catástrofe, já espera algo muito danoso ao meio ambiente, não é isso que acontece? Mas eu quero falar para vocês que na radioatividade também existem coisas boas, tá? Também existe a parte boa da radioatividade, que traz benefícios para a nossa sociedade. E uma delas é quando se fala em fósseis antigos. Ah, achou um fóssil de um dinossauro que tem 3.400 anos. Então, quando a gente fala em fósseis que são encontrados de múmias, foi encontrado o fóssil de uma múmia da década de 30. Então, eu ficava pensando, como essas pessoas conseguem saber quantos anos esses ossos têm? E antes de estudar química, eu ficava pensando o seguinte, eles devem inventar. Só que não é isso que acontece, tá? Eles conseguem determinar a idade desses fósseis por meio da radioatividade. Como assim, professora? Coloquei aqui para vocês uma notícia da revista científica, tá? Descobertos os primeiros fósseis de filhotes de Tyrannosaurus Rex. Quase não sai o nome, tá? E é uma notícia bem atual, se vocês verem a data que a gente tem, dia 22/10/2020, ok? Então, tá, é bem recente mesmo. E aqui vai falar um pouquinho sobre como foi, que foi encontrado. Se vocês quiserem procurar depois, fiquem à vontade, tudo bem? Então, eu quero deixar aqui claro para vocês que quando eles falam desses descobertas de fósseis, tanto de animais como de pessoas antigas importantes, eles conseguem determinar a idade desse fóssil por meio da radioatividade. Todos nós, gente, emitimos uma certa radioatividade. Claro que a radioatividade que a gente emite é uma radioatividade muito pequena, uma proporção muito baixa, que não faz mal a nosso meio. Um dos principais elementos radioativos que a gente leva no nosso corpo é o carbono 14, tá? É um elemento radioativo, mas como eu falei, em pequena quantidade, assim como o potássio também é um elemento que libera uma certa radiação, e a gente libera essa certa radiação, a gente tem esse elemento sendo consumido, mas sendo introduzido no nosso corpo enquanto a gente está vivo. Quando algum animal ou quando a gente morre, esse elemento ele para de ser introduzido, ele para de ser adicionado no nosso corpo. E aí ocorre o fenômeno de meia-vida, de decaimento radioativo. Então, eles conseguem descobrir a quantidade de anos que um fóssil tem a partir desse decaimento radioativo desses elementos, principalmente o carbono 14, tá bom? E aí, a gente fala aqui aplicações da radiação, a datação de fósseis, como eu falei. Ele é utilizado em arqueologia, envolve o carbono 14 e o potássio 40. Quando eu falo carbono 14, esse 14 é a massa molar do carbono, tá? Potássio 40, 40 é a massa molar do potássio. Número atômico não muda, tudo bem? E aqui tem para vocês que o carbono 14, todos os organismos são formados por carbono. Uma pequena quantidade de carbono 14 é constantemente absorvida.
o organismo emite CO2 com carbono 14 na mesma proporção. Então, a gente tanto absorve carbono 14 como a gente emite, tá? Quando a gente libera. Aí, nós temos um equilíbrio, tá? No nosso organismo. E quando a gente morre, o organismo ele para de absorver carbono 14, então ele vai ser somente emitido. Então, por essa emissão do carbono 14, consegue-se determinar qual é a vida daquele fóssil, tá? E a gente vai estudar posteriormente o que nós chamamos de radioatividade de meia-vida, que é a metade da vida útil de um determinado elemento, tá? É o tempo necessário para que aqueles elementos se decomponham pela metade. E a meia-vida do carbono 14 é de 5.715 anos, tá bom? Então, se a gente tem uma quantidade de X de carbono 14, para ele se decompor na metade, ele precisa que se passe 5.715 anos, bastante tempo, né, gente? Então, a gente tem aqui algumas aplicações da radiação. Fora outras aplicações que a gente tem na medicina, como na radioterapia, que são emitida uma pequena quantidade de radiação, claro que controlada pelos médicos, tá? A quimioterapia também existe uma certa radiação que é emitida e em várias outras partes da nossa vida que é emitido, tá? A gente vai ver conceitos básicos da química sobre o nosso conteúdo, tá? A radioatividade ela é um processo natural e espontâneo em que os átomos instáveis emitem radiação por meio de decaimento a fim de diminuírem sua energia e tornarem mais estáveis. Gente, nós temos uma tabela periódica e nessa tabela periódica nós temos 118 elementos químicos. Existem elementos radioativos e elementos que não são radioativos. E a gente tem dois tipos de núcleos. A gente tem um núcleo estável e a gente tem um núcleo instável. Núcleos radioativos são núcleos instáveis que não conseguem suportar a quantidade de energia que tem dentro deles. Então, o que eles fazem? Esse núcleo vai ter um decaimento radioativo, vai liberar radiação para se tornar um núcleo estável, tá? Geralmente, núcleos instáveis, elementos radioativos são elementos muito grandes que não conseguem suportar uma quantidade grande de energia que tem dentro deles, tá bom? Então, isso é um núcleo radioativo. Ele vai liberar essa energia e com a liberação dessa energia, ele pode formar um elemento estável, tá? E parar ali a emitir radiação, ou ele pode formar outro núcleo também instável que vai continuar liberando essa radioatividade. Como a gente já estudou reações, gente, a maioria das reações que a gente estuda são reações que envolvem eletrosfera. A gente estudou ligações químicas, que a gente liga elétrons da eletrosfera, nós estudamos interações intermoleculares que ligam uma molécula com a outra. A gente viu tipos de reações, que são átomos que se reorganizam para formar outros elementos. Mas a radioatividade é o único tipo de ligação que a gente vai modificar o núcleo do nosso átomo. Então, quando se fala em radioatividade, nós estamos falando de átomos e esses átomos vão se transformar em outros átomos, liberando assim radiação. Essa radiação pode ser pequena, pode ser grande, pode ser média, tudo bem? Então, a gente vai ver um pouquinho dessa radiação que é liberada. O que acontece? A gente tem núcleos de átomos, de elementos químicos, e a gente pode ter um núcleo estável, como vocês estão vendo aqui na esquerda, o núcleo estável não emite radiação, mas a gente pode ter um núcleo instável, tá? Que é um núcleo que tem excesso de energia, ele tem muita energia ali. Então, ele não consegue se manter daquela forma por conta da energia que é tamanha, tá? Então, esse excesso de energia obriga ele a liberar essa energia. Essa energia muitas vezes é liberada por meio de partículas ou radiação. Se for em meio de partículas, essas partículas são denominadas de alfa e beta, que a gente vai estudar detalhadamente cada uma delas. Se for radiação, a gente tem radiação gama, tá bom? Uma coisa importante, toda e qualquer reação de radioatividade vai haver liberação de radiação gama. As partículas alfa e beta dependem muito do nosso núcleo que estamos trabalhando, tá? Se o meu núcleo vai liberar uma partícula alfa ou se ele vai liberar uma partícula beta. Mas a radiação gama sempre vai estar presente na emissão dessa energia, ok?
Quando a gente fala dessas partículas, gente, professora, o que é uma partícula alfa? Gente, partícula alfa é também conhecida como núcleo de hélio, tá? Por que núcleo de hélio? Se a gente for lá na tabela periódica, pegar o elemento hélio e ver quanto de massa o hélio tem massa 4 e o número atômico do hélio é 2. A partícula alfa possui a mesma massa e o mesmo número atômico, chamando dessa forma, tá? Então, partícula alfa a gente chama de núcleo de hélio por ter características semelhantes, ou seja, massa 4 e número atômico 2, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês que também são chamadas de partículas alfa ou raios alfa. São partículas carregadas por 2 prótons e 2 núcleos, sendo, portanto, núcleos de hélio, como eu acabei de falar, apresentam carga positiva mais 2 e número de massa mais 4. Professora, mas por que eu tenho que saber disso? Eu sei que é uma partícula alfa, uma partícula que vai ser emitida. Por que eu tenho que aprender que é o núcleo de hélio? Gente, quando um elemento libera uma partícula alfa, ele sempre vai perder 4 no seu número de massa e sempre vai perder 2 no seu número atômico, tá? Então, eu preciso aprender essas cargas das nossas partículas. Liberou uma partícula alfa, lembra? Eu estou modificando meu núcleo. Se eu estou modificando meu núcleo, eu vou transformá-lo em outro elemento químico. Para transformar esse elemento em um novo elemento químico, eu preciso do quê? Eu preciso de uma alteração no seu número atômico. E a partícula alfa vai alterar quanto? Como? Diminuindo o número atômico em 2 e diminuindo o número de massa em 4. Observação, quando essa partícula alfa ela é emitida, tá bom? Partícula beta. Bom, a partícula beta ela não possui massa, ok? E ela possui carga negativa menos 1 no número de prótons. Então, a alfa vai perder 4 na massa e 2 no número de prótons. Quando algum elemento emite uma partícula beta, ele vai fazer o quê? Ele não vai perder nada na sua massa e vai ganhar 1 no número de prótons, ok? Então, a partícula beta também é chamada de partícula como se fosse os elétrons, tem carga menos 1, porque ganha 1 no número de prótons. Um ponto importante é, partículas que a gente tem são alfa e beta. Só são essas, professora? Não. A gente tem algumas outras, posteriormente a gente vai ver algumas delas, mas as mais importantes da radioatividade são alfa e beta. E aí a gente tem radiação gama. Gente, gama não é uma partícula, é uma radiação, porque é somente energia, tá bom? A radiação gama, é um tipo de energia eletromagnética de alta frequência, produzida geralmente por elementos radioativos, processo subatômico como a aniquilação por um par de pósitron e elétron, tá? Então, a radiação gama, o meu elemento, ele não vai perder, ele não vai se transformar em outro elemento. Ele não vai ganhar massa, ele não vai perder massa, ele não vai acontecer nada com ele só está emitindo uma radiação eletromagnética. Observação, essa radiação eletromagnética que é emitida tem uma força bem maior de penetração comparada à partícula alfa e à partícula beta, ok? Então, não esqueçam, tá, gente? Anotem para vocês não esquecerem. Se um elemento libera uma partícula alfa, ele está perdendo 4 no número de massa e 2 no número atômico. Se um elemento emite uma partícula beta, não perde nada na sua massa e ganha 1 no número atômico. Se um elemento está emitindo uma radiação gama, ele continua o mesmo elemento sem modificação nem na massa e nem no número atômico, tudo bem? Então, essas são as principais que a gente vai ver dessa emissão da radiação de núcleos atômicos. A gente tem aqui emissão de partículas. Olha, como eu falei para vocês, a gente tem alfa, beta e gama, e a gente tem aqui núcleo de hélio, tá? A alfa possui núcleo de hélio, e vai ser como? 4 e 2. O que a gente tem que lembrar? Nos elementos químicos, quando a gente estudou tabela periódica, a gente estudou que em cima, na parte de cima do nosso elemento, representa a massa, tá? Então, aqui é a massa. E no número de baixo, a gente tem número de prótons, que é o mesmo que número atômico, tá? Então, vou colocar aqui prótons.
Anotem aí também para vocês não esquecerem, tudo bem? Então, em cima a gente tem a massa, embaixo a gente tem o número de prótons. Isso vale para a partícula alfa, para a partícula beta e para a radiação gama. O que acontece? Quando algum elemento emite nossa partícula alfa, ele sempre perde, tá? Perde 4 de massa e perde 2 de prótons. Quando ele emite uma partícula beta, ele não perde nada de massa, 0 aqui, ó, e ganha 1 de prótons. Quando ele emite uma radiação gama, que é uma onda eletromagnética de alta energia, ele não perde nada, nem massa e nem prótons. Outra observação, quando algum elemento emite uma partícula alfa ou uma partícula beta, ele obrigatoriamente se transforma em outro elemento químico, tá bom? Ele está modificando seu núcleo atômico. Quando ele emite uma radiação gama, ele não está se transformando em outro elemento químico, ele continua sendo o mesmo elemento químico, ok? Porque ele não muda o seu número atômico, certo? Então, vamos ver poder de penetração, tá? Antes de ver poder de penetração, a gente vai ver aqui cargas das nossas partículas, tá? Como a gente viu, a gente tem alfa, beta e radiação gama. E se a gente emitir as duas partículas em uma radiação, a gente vai ver, e é importante isso, tá? A gente vai ver que a partícula beta, ela é atraída pela carga positiva, a partícula alfa é atraída pela carga negativa e a radiação gama não é atraída por nenhuma. Sabendo disso, a gente pode determinar o quê? Qual é a carga das nossas partículas. Se a partícula beta é atraída pela carga negativa, então a gente pode dizer que a partícula beta tem carga. Se a partícula beta é atraída pela carga positiva, a gente pode dizer que a partícula beta tem carga negativa. Se a alfa é atraída pela carga negativa, então ela possui carga positiva. Por quê? Opostos se atraem, tá? Cargas diferentes se atraem. E a radiação gama não tem carga elétrica, ela não é atraída nem pelo campo magnético positivo, nem pelo campo magnético negativo, tá? Então, aqui a gente tem um material radioativo que está emitindo as duas partículas em uma radiação. Nós temos placas carregadas positivo e negativamente. Alfa, como é positivo, é atraído pelo lado negativo. Beta, como é negativo, é atraído pelo lado positivo. É de suma e fundamental importância que vocês aprendam as cargas das nossas partículas. Lembrem-se, gama não possui carga elétrica. E agora sim a gente vai ver o poder de penetração, tá? Ó, a gente tem aqui um núcleo radioativo e esse núcleo radioativo está emitindo partículas. A gente tem aqui papel, corpo, aço e concreto. São elementos que a gente vai ver quão grande é o poder de penetração dessas nossas partículas ou da nossa radiação. Se vocês observarem aqui, o que a gente pode ver? A gente pode ver que a partícula alfa, gente, a partícula alfa, a nossa primeira partícula aqui, ela é parada por uma folha de papel. Então, ó, o papel, no nosso primeiro caso aqui, ó, para uma partícula alfa. Então, a gente pode determinar que a partícula alfa ela tem pequeno poder de penetração. Um simples papel, uma simples folha de papel consegue parar uma partícula alfa, tá bom? Por que isso, professora? Porque a partícula alfa é uma partícula pesada, onde possui 4 de número de massa e 2 de número atômico, tá bom? É uma partícula pesada. Se ela é uma partícula pesada, ela consegue ser parada por um simples papel. Partícula beta, o que acontece na partícula beta? Ela é parada por uma folha de papel? Não. A partícula beta, lembre, ele não tem massa, ele já é mais leve. Se é mais leve, seu poder de penetração é maior, ok? E aí a gente tem aqui na partícula beta, já consegue penetrar o papel e chega ao nosso corpo, mas não consegue ultrapassar o nosso corpo, tá? Consegue chegar o nosso corpo. É como, por exemplo, se a gente tiver
andando na rua e estiver sendo emitido partículas beta. É como se a gente tem uma roupa e a partícula beta consegue ultrapassar a nossa roupa, chegando ao nosso corpo, mas não consegue introduzir o nosso corpo, porque ela também não possui tanto poder de penetração assim, ok? A gente tem aqui raios-x, que são bem famosos, principalmente em hospitais, quando a gente vai ter alguma fratura e a gente precisa ver como estão os nossos ossos, e a gente faz um exame chamado de raio-x, que já é aí uma onda eletromagnética, e se vocês observarem, o raio-x já penetra a folha de papel, já consegue penetrar totalmente o nosso corpo e consegue penetrar totalmente uma placa de aço. Então, os raios-x, eles não têm carga de massa, eles não têm número de prótons, então são mais leves. Se são mais leves, eles conseguem ter um poder de penetração bem maior. Por isso que quando a gente vai fazer um exame de raio-x, a gente precisa colocar uma roupa que tem uma placa de aço, tá? Numa parte do nosso corpo. E a pessoa que vai fazer um exame, ela sai da sala e vai para outra. Porque não pode ser exposta muito tempo a esses raios, tá? Esses raios passando no nosso corpo por muito tempo, eles causam complicações à nossa saúde, tudo bem? Eu não sei se vocês sabem, mas os técnicos em radiologia, que são aquelas pessoas que estão ali presentes para fazer o nosso exame de raio-x, eles aposentam mais cedo, porque eles não podem ser expostos muito tempo a esses raios, tá? Eles precisam de uma carga horária reduzida, porque o risco de desenvolver doenças é maior, e a aposentadoria deles também é mais cedo por conta dessa exposição a raio-x. A gente tem raio gama, tá? Que os raios gama não é partícula, lembra? É radiação, tá? Raio-x também é radiação, ok? Só com radiação que não tem tanto poder de penetração ainda. Aí os raios gamas penetram facilmente uma folha de papel, penetram facilmente o nosso corpo, penetram facilmente o aço e ele é barrado simplesmente por concreto. Então, quando existe algum acidente nuclear, quando existe alguma coisa, quando a gente tem lixo atômico, esse lixo atômico ele tem que ser blindado por concreto, tá? E tem uma espessura determinada para poder blindar, para poder, como é que eu posso dizer, impedir que esses raios gamas ultrapassem e prejudiquem assim a saúde de outras pessoas. Quando a gente fala de partícula alfa, partícula beta e radiação gama, sem sombra de dúvidas, quem tem o maior poder de penetração são os raios gama, tá? E a gente tem aqui outra partícula, que é chamada de partícula de nêutron, que consegue atravessar até o concreto. Então, gente, aqui são algumas partículas e radiações que são emitidas por um núcleo radioativo, e por isso que são prejudiciais à nossa saúde, porque conseguem penetrar o nosso corpo, se penetram algumas, né? Se penetram o nosso corpo, conseguem fazer algumas alterações, e essas alterações são maléficas à saúde dos seres humanos, tudo bem? Então, é importante saber quem tem maior ou menor poder de penetração. Menor poder de penetração, partículas alfa. Maior poder de penetração, quando a gente está falando das partículas mais comuns, raios gama. Senão, a gente vai ter partículas aí chamadas de nêutron, tá bom? A gente tem aqui, o que acontece com o elemento radioativo? Gente, nós temos o que chamamos de série radioativa, tá? Trouxe aqui uma série para vocês, a série do urânio. Como é que funciona? Vamos dizer que a gente encontra um elemento radioativo e eu quero saber como esse elemento radioativo, ele libera sua radiação, ele libera sua energia para se tornar um elemento estável. Porque quando a gente encontra um elemento radioativo, consequentemente, esse elemento radioativo, ele é um elemento muito instável. Se ele é instável, ele vai emitir essa radiação, tá bom? Então, coloquei aqui para vocês o urânio 238. Lembra que o 238 é o número de massa, tudo bem? E o número que vier embaixo é o número atômico. Como aqui não vem, só vem a massa. O que acontece?
Gente, nesse caso, ele vai começar a emitir partículas alfa ou partículas beta, ou as duas, até chegar no elemento estável. Um lembrete importante: cada setinha dessa é uma emissão, tá bom? Então, cada setinha dessa que a gente tá vendo vai ser uma emissão. Em cada uma delas, a gente vai determinar se foi emitida uma partícula alfa ou uma partícula beta. Mas lembre-se, em todas elas estão sendo emitido radiação gama. Então, a radiação gama, ela é emitida, tá? Em toda essa série radioativa. Então, aqui a gente vai determinar onde está sendo emitido partículas alfa e onde está sendo emitido partículas beta. Professora, mas eu não tenho número atômico, mesmo assim a gente tem como determinar, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho urânio 238, aconteceu uma emissão de uma partícula, que eu quero saber quem é, e a gente formou aqui, nesse elemento, com massa 234. O que foi que aconteceu com o número de massa? O número de massa diminuiu em 4 vezes a sua unidade. Se diminuir em 4 vezes a sua unidade, a gente pode dizer que tem uma partícula alfa sendo emitida. Por quê? Partícula alfa tem núcleo de hélio, tem 4 de massa, vai reduzir 4 de massa e 2 no número atômico. Não conseguimos ver o número atômico, então levamos em consideração somente a massa, tá bom? Então, se diminuiu 4 o número de massa, consequentemente, foi liberada uma partícula alfa. Nós temos o elemento com número de massa 234 e ele passou a um novo elemento, se transformou em um novo elemento, agora com um número de massa 234. Mudou alguma coisa? Não, mas mudou o elemento, né? Se mudou o elemento, ocorreu uma emissão de uma partícula alfa ou beta, tá? A radiação não muda o elemento químico. Então, se a massa continua a mesma, eu posso muito bem dizer que a emissão foi de uma partícula beta, porque a partícula beta tem carga -1, vai aumentar 1 no seu número de prótons e não vai acontecer nada no número de massa. O terceiro elemento que a gente tem aqui, com o número de massa 234, voltou para o urânio novamente com massa 234. Não mudou nada com o número de massa, então a emissão foi de uma partícula beta. Agora a gente tem urânio 234, foi para o nosso elemento TH. Eu acho que não é o tório, gente. Esqueci o nome desse elemento, tá? Com 230, o que foi que aconteceu? Diminuiu a massa em 4 vezes na sua unidade. Então, a gente tem aqui partícula alfa sendo emitida. 230 de massa foi para o rádio 226, diminui em 4 de novo o seu número de massa. Então, outra partícula alfa foi emitida. De 226 do rádio foi para 222 do radônio. Então, a gente tem aqui partícula alfa sendo emitida. 222 foi para 218 do polônio, outra partícula alfa foi emitida. De novo, 218 para 214 diminui em 4, partícula alfa. Agora, do chumbo para o bismuto não mudou nada na massa, então, consequentemente, uma partícula beta foi emitida. 214 para 214 também não muda nada, outra partícula beta. Agora, de 214 para 210 mudou, diminuiu 4. Então, nesse caso, foi emitida uma partícula alfa. 210 para 210 não mudou a sua massa, então foi emitida uma partícula beta. 210 para 210 não aconteceu nada, outra partícula beta. E 210 mudou para o chumbo 206, emitido uma partícula alfa, chegando agora no meu elemento estável. Então, prestem atenção em quanto tempo um elemento leva para chegar em um elemento estável. Ele emite por anos, dependendo do elemento, vão ser centenas de anos, milhares de anos para ele conseguir parar de liberar essas partículas que são prejudiciais ou essa radiação que é prejudicial à nossa saúde.
Professora, séries radioativas costumam cair em questões? Podem cair em questões, tá? E podem perguntar, por exemplo, na série radioativa do urânio ao chumbo, quantas partículas alfa e beta foram emitidas? Aí a gente tem que analisar, como a gente fez aqui, e depois contar quantas partículas alfa e quantas partículas beta foram emitidas. Se a gente olhar aqui, foi emitida alfa, uma, a gente tem aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partículas alfa. E beta foi emitida 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partículas beta. Então, algumas questões podem trabalhar com isso. Se vocês observaram, gente, não é difícil. A gente só precisa ver o que está acontecendo, o que está mudando. E na maioria dos casos vai vir um número atômico também, para a gente determinar isso. E a gente consegue determinar qual é a partícula que está sendo emitida ou não, tá bom?